Olá, pessoal! Vamos corrigir os exercícios do assunto gimnosperma, que está dentro aí do reino vegetal, que é o capítulo 15 da parte da apostila Biologia 2. Então, vamos para os exercícios conceituais. Deixa eu pegar logo aqui minha caneta. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta características de plantas gimnospermas. São espermatófitas e possuem sementes protegidas pelo fruto? Nós sabemos que as gimnospermas não têm semente protegida pelo fruto. Isso aqui é característica de quem? Das angiospermas. As sementes, das gimnospermas são até chamadas de sementes nuas, porque não tem um fruto envolvendo. Então, a letra A está errada. Apresentam rizóide, cauloide e semente? Rizóide e cauloide são nomenclaturas para qual parte de que planta? Das briófitas, Não se remete às gimnospermas. Não apresentam vasos condutores? Apresentam sim, As gimnospermas são aquelas árvores enormes, como as sequoias, que podem atingir até 117 metros ou 120 metros de altura. Imagine se não tivesse vaso condutor de seiva. Não teria uma planta desse tamanho, Possuem flor, filóide e órgão reprodutor escondido? Não, já vimos que filóide é justamente da briófita e não possui flor, Flor e fruto somente na angiosperma. São vasculares traqueófitas e suas sementes são nuas, não produzem frutos. Isso, então a resposta aqui vai ser a letra E, ok? Então marquem aí. Questão 2. Uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta, a qual, na fase adulta, forma flores, frutos e sementes? Depende, se for uma semente de gimnosperma, não vai formar nem flor nem fruto, Então, dependendo de qual planta que é, então eu vou afirmar com certeza? Com certeza não. Forma sementes, mas não produz flores e frutos? É a mesma coisa, Não posso afirmar se vai formar flor ou fruto ou não, se eu não sei semente de que planta que é. Se for uma gimnosperma, realmente não vai formar. Mas se for de uma angiosperma, Não tem como saber. Vive exclusivamente em ambiente terrestre? Não, tem algumas plantas que são aquáticas, Então, também não posso, com certeza não posso afirmar. Necessita de água para o deslocamento dos gametas na fecundação? Se for uma pteridófita ou uma briófita, mas aí você sabe que briófita não tem semente, E nem pteridófita, então não é. Então, em tecidos especializados para a condução de água e de seiva elaborada? Aí sim, Aí isso aí, qualquer uma delas, que tem ali as suas sementes, é que vão produzir. 3. O tubo polínico foi uma importante aquisição dos vegetais, pois possibilitou a independência da água para a fecundação. Essa estrutura está presente. Então, quais plantas são dependentes de água? Briófita e pteridófita. E quais que são independentes de água? Somente quem? Gimnosperma e angiosperma, Então, são essas duas aí que não dependem da água. A gimnosperma vai depender aí do vento e as angiospermas dos polinizadores, Então, elas não precisam da água para espalhar, os seus gametas, os seus materiais genéticos. Questão 4. Musgos, avencas, cipestres e arroz constituem, respectivamente, exemplo de que grupo? Então, musgo é uma briófita, avenca, pteridófita, cipreste, gimnosperma e arroz, angiosperma. Então, aqui a resposta é a letra D de dado. Questão 5.
As plantas que, ao atingirem a maturidade sexual, formam ramos reprodutivos chamados estróbilos, masculinos e femininos. Coloquei a foto aqui para lembrar vocês o que é um estróbilo, né? Aqui está o masculino e aqui o feminino. E isso são características de que planta, né? Somente das gimnospermas, ok? Então a letra B aí é a resposta. Agora entrando nos exercícios contextualizados. Considerando o ciclo biológico de um organismo como metagênese, né, que é a alternância de geração, representado no esquema, pode-se dizer que o número de cromossomos presentes em 1, 2, 3 e 4 corresponde respectivamente a... Então aqui tem o esqueminha com esses números, né? E ele pede para você dizer se é haploide ou diploide. Então aqui fica muito fácil, né, você saber. Nós sabemos que todos os gametas, né, que são o quê? Haploides, eles vão ter metade do material genético. Então aqui ele vai ser haploide. Então a gente chama haploide de N, tá? O gameta. Porque com a união dos dois gametas, gameta masculino e gameta feminino, vai produzir o zigoto. Então N mais N vai formar um indivíduo que 2N, ou também chamado de diploide. Então aqui, ó, 2N é o zigoto e N é o gameta. Nas opções aqui, ó, nós só temos a letra A correspondente, né? Então nós sabemos aqui que o número 1, que é o esporófito, ele vai ser 2N, o esporo N, gameta N e o zigoto 2N. Então a resposta aqui é a letra A, tá? Se você não lembrar se esporófito ou esporo é haploide ou diploide, pelo menos com gameta e o zigoto você já consegue aí, né, resolver a questão, tá? Então a resposta aqui é a letra A, ok? Questão 7. Um pinhão, que é esse que está aqui mostrado na foto, coletado de um pinheiro do Paraná, é o que? Então pinhão é fruto ou uma semente? Pinhão, ele é de que planta? Gimnosperma. Gimnosperma tem fruto? Não, né? Fruto é característica exclusiva de quem? De angiosperma. Então eu sei que a letra A e a letra B não é, tá? Já descarto essas duas aqui, porque eu sei que o pinhão é uma semente. A semente tem uma única célula? Não, tem várias células aqui formando ela. Então eu sei que ela é uma estrutura multicelular, resultante do desenvolvimento do óvulo, tá? Então a resposta aqui vai ser a letra D de dado, ok? É uma semente multicelular, tem várias células. Questão 8. Temos aqui, né, um cladograma. E as sementes surgiram em determinado momento da evolução das plantas. Então aqui está a relação de algumas plantas e ele pede para você marcar qual desses números aqui, né, corresponde ao momento que surgiram as sementes, tá? Então nós sabemos que as sementes surgiram a partir de quem? A partir das gimnospermas. Então a gimnosperma tem as sementes nuas e depois as angiospermas tiveram as suas sementes envolvidas com o fruto. Então é a partir de que número? Desse número aqui, né? Número 4, que é a letra D. Ok? Agora a questão 9. Deixa eu molhar a garganta aqui. Questão 9. Os habitantes das florestas subtropicais sobreviviam da coleta de plantas, da caça, da pesca realizada com o uso de lanças. Faziam parte da alimentação desses habitantes frutas, designação geral para fruto comestível, geralmente adocicado, e pinhões. Observe a figura. Então aqui tem a pinha, que é o cone, né, ou estróbilo feminino.
Cada gominho desse aqui, né, da pinha é o que? Um pinhão, né, que no caso aqui tem ali o embrião da planta ali dentro. Então, aqui já está mostrando a figura, né, e agora vai perguntar para você alguma coisa a respeito dessa figura. Então, no texto apresentado, o pinhão não foi considerado um fruto. Por que que o pinhão não é considerado um fruto? Olha, porque o pinhão, ele é uma semente. E aqui no caso, a pinha, né, é o conjunto dessas sementes. Então, são sementes nuas, elas não são envolvidas por um fruto. Por quê? Porque o pinhão, na verdade, né, ele é somente o quê? Uma semente. A gente até viu na questão anterior isso, né? Agora a questão 10. Observe a figura adiante. Então aqui, né, nós temos as plantas, né? Plantas heterosporas que produzem dois tipos de esporos. Um maior, que é o megásporo, tá? Que é a estrutura que vai originar aqui o megametófito, que é a estrutura feminina, tá? Então, o megásporo é haploide, vai dar a estrutura feminina aqui, que também é haploide, que vai formar o gameta feminino, que é a oosfera, e se é gameta, também vai ser haploide. E uma estrutura menor, que é o micrósporo haploide, que vai dar formação ao microgametófito, que é a estrutura masculina da planta, que também é haploide, que vai formar o gameta masculino, que vai ser haploide também, que é o anterozoide, tá? Vai acontecer a união dos gametas na fertilização ou fecundação, formar o zigoto diploide, porque ó, N mais N, 2N, então zigoto é diploide, que vai crescer, formar o embrião, que vai se transformar em esporófito, né, e depois esporângio, que vai dar ali origem, né, às células mãe do esporo, 2N, né, porque aqui vai continuar. Aí depois é que ele vai sofrer meiose e formar de novo, né, essas estruturas masculinas e femininas, ok? Haploide, no caso, é a geração gametofítica e diploide é a geração esporofítica. Toda vez que falar de esporos, 2 N's. Gameta, N, tá? Então já fica a dica aí. O esquema representado mostra o ciclo de reprodução dos esporos em algumas plantas. Assinale a alternativa que contém apenas nomes de plantas que apresentam esse ciclo. Então, quais são as plantas, né, que vão representar esse ciclo aí? Então, que tem ali a formação de megasporos e, no caso aqui, ó, e microsporos. Isso daqui é para formar o quê? Os estróbilos, que são de plantas gimnospermas, tá? Então, a resposta da número 10 vai ser justamente a letra E, que fala de gimnosperma. 11. A cobertura vegetal original do estado de Santa Catarina compreende dois tipos de formação: florestas e campos. As florestas, que ocupam 65% do território catarinense, foram bastante reduzidas por efeito de devastação. As florestas nas áreas do Planalto Serrano apresentam-se sob a forma de florestas mistas de coníferas, que são aquelas araucárias, e também latifoliadas, e na baixada e encosta da Serra do Mar apenas como floresta latifoliada. Os campos ocorrem com manchas dispersas no interior da floresta mista. O mais importante são os de São Joaquim, Lages, Curitibanos e Campos Novos. Aí aqui tem uma figura dessas araucárias, né? Que é essa floresta aí que está lá em Santa Catarina. Então aqui, ó. E essas são representantes de que tipo de planta? Gimnosperma. A foto mostra o texto, cita as coníferas, né, que são as araucárias, que são as gimnospermas, tá? Sobre esse grupo, é correto afirmar que
O grupo das gimnosperma é evolutivamente mais recente que o das angiosperma? Não, né? É o contrário. As angiosperma foram as últimas a surgirem, por isso elas são mais recentes. Uma novidade evolutiva que as gimnospermas apresentaram em relação às pteridófitas foi a presença de semente? Sim, né? Então, logo depois das pteridófitas vieram as gimnospermas e uma novidade foi o surgimento das sementes. Tá? A resposta é a letra B. 12. Analise as seguintes características apresentadas pelas plantas. Característica 1. As folhas ricas em cloroplastos garantem a realização da fotossíntese. Característica 2. A ocorrência de meiose para a produção de esporos garante a variabilidade genética nos futuros gametófitos, dos gametas originados por essa geração haploide e dos futuros esporófitos. E a 3, o sistema vascular composto por xilema e floema garantem a distribuição de substâncias por todo o corpo da planta. Tá? Então, aqui são 3 características, nem todas as plantas vão ter, né? Por exemplo, xilema e floema, briófita não tem, mas todas as plantas fazem fotossíntese, então precisa de cloroplasto. Tá? Então, dependendo de qual planta estiver falando, né, vai apresentar a característica 3 ou não, mas todas vão apresentar a característica 1 e assim por diante. Então, associando a um pinheiro, que é uma gimnosperma, e uma samambaia, que é pteridófita, as características é correto afirmar que um pinheiro apresenta apenas as características 1 e 2. Então, vamos lá. 1 é fazer fotossíntese, beleza. 2 é fazer, né, os seus esporos através de meiose, que toda planta faz. E 3 é sistema vascular de xilema e floema. Os gimnospermas têm sistema vascular. Então, é somente a característica 1 e 2? Não, seria a 3 também. Então, aqui, uma samambaia apresenta apenas a característica 2 e 3. Vamos ver aqui. 2 e 3, sim, mas ela também faz fotossíntese, então também teria a característica 1, né? Um pinheiro e uma samambaia apresentam as características 1, 2 e 3. Então aqui, ó, faz fotossíntese, faz os seus esporos por meiose e além disso tem sistema vascular, xilema e floema. Sim, né? Tanto o pinheiro como a samambaia vai ter. Então, a resposta aqui é a letra C. As plantas portadoras de frutos surgiram na Terra depois das coníferas, provavelmente há cerca de 135 milhões de anos. A análise dos fósseis indica que a quantidade de angiosperma foi rapidamente aumentando na Terra, enquanto que as gimnospermas foram se tornando menos abundantes. Assim, as coníferas dominaram a paisagem dos ecossistemas terrestres em tempos passados, mas as angiospermas dominaram a paisagem atual, com cerca de 250 mil espécies conhecidas. Usando as afirmações do texto e os conhecimentos sobre botânica, pode-se afirmar que, no período anterior, 135 milhões de anos presentes, só havia coníferas e, portanto, não havia plantas com frutos, com flores ou com produção de semente. Você consegue afirmar que só existia conífera? Não, existiam as briófitas, existiam as pteridófitas, né? Então não é só a conífera. Tá? Ao longo dos 250 milhões de anos, as estruturas de flor, fruto e semente surgiram nessa sequência evolutiva. Não, primeiro foi semente, depois foi flor e fruto. Tá? Então não é essa sequência que está aqui. Então está errado. As coníferas, embora são produzidas flores, frutos ou sementes, puderam propagar-se e chegar aos dias atuais graças aos mecanismos de reprodução vegetativa. Então, ela está aqui dizendo que não produzem esses três aqui, quer dizer, flor e fruto realmente ela não produz, mas semente ela tem.
também está errado. As coníferas presentes apenas no registro fóssil são as ancestrais das atuais gimnospermas e angiospermas? Não, né? O ancestral comum para todas as plantas foram as algas verdes. Então tá bem, né, atrás disso, e a alga verde existe até hoje. As coníferas ou gimnospermas não se extinguiram e constituem-se na vegetação dominante de algumas formações florestais atuais? Sim, né? Então a resposta é essa daqui. (14) Abaixo estão listados grupos de organismos clorofilados e características que os distinguem. 1. Traqueófitas significa que tem vaso condutor de seiva. Antófitas é que tem flor. Espermatófita, semente. Embriófitas, embrião. Talófitas, corpo organizado em talo. Considere que cada grupo corresponde a um conjunto e que a interseção entre eles representa o compartilhamento de características, sendo P um pinheiro do Paraná, que é a araucária, indique a alternativa em que P está posicionado corretamente quanto às características que possui. Então, P é um pinheiro, ou seja, uma gimnosperma. Gimnosperma tem vaso condutor de seiva? Tem. Gimnosperma tem flor? Não. Tem semente? Tem. Tem embrião dentro da semente? Sim. E o corpo organizado em talo? Não. Então vai ser 1, 3 e 4. Aqui, 1, 3 e 4. Então a resposta é a letra B. Tá? Então aqui as gimnospermas têm essas 3 características aqui, tá? Está inserida dentro dela, ok? 15. Leia o trecho do poema a seguir. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Será semente, adubo, colheita. Não levas semente na mão, és agora o próprio grão. A semente é considerada uma estrutura reprodutiva originada a partir do desenvolvimento do óvulo. Com base nos conhecimentos sobre semente, assinale a alternativa correta. Nas angiospermas, a semente é o óvulo imaturo envolvido por 5 camadas de tecidos parenquimáticos que formam estróbilo masculino e feminino? Não, ele fez uma mistura doida aqui, né? Estróbilo é a estrutura de gimnosperma e, no caso, o fruto, né, é o óvulo, que é o ovário desenvolvido, não a semente e tal, tá tudo misturado aqui. Não é a letra A. Letra B. A dependência de água para a fecundação nas gimnospermas? Não, gimnosperma independe da água, ela não precisa da água para poder se desenvolver, né? Quem precisa é briófita e pteridófita. A semente das angiospermas é atribuída um valor significativo de sobrevivência, porque ela confere nutrição ao embrião até que ocorra a germinação? Sim, né? Nós ainda vamos estudar gimnospermas e nós vamos ver ali que dentro da semente tem uma estrutura que é responsável por fazer a nutrição do embrião, tá? Então, isso aqui só acontece na angiosperma, beleza? Então, a resposta da 15 já vai ser a letra C, né? Agora, exercício de aprofundamento. Durante a transição do período ordoviciano para o devoniano, ocorreu a conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. Algumas plantas gimnospermas surgiram dessa transição. As angiospermas, porém, ainda não haviam aparecido no planeta. Cite todos os órgãos vegetais que estavam disponíveis como alimento para os animais herbívoros nessa época. Justifique. Então, as gimnospermas produzem raízes, caules, folhas, estróbilos e sementes. Flores e frutos só vai aparecer nas angiospermas. Então, os herbívoros se alimentavam dessas estruturas que tinham nas gimnospermas, que está citada aí. B. As evidências fósseis mostram que nessa época as plantas terrestres estavam sempre associadas a ambientes com alta disponibilidade hídrica.
Com a proximidade da água pode ter favorecido a variabilidade genética dessas plantas? As plantas terrestres dos grupos das briófitas e das pteridófitas são dependentes de água para fecundação. Por quê? Porque os gametas masculinos são flagelados, então eles nadam ao encontro do gameta feminino, que é a oosfera. A presença de água garante a fecundação cruzada desses vegetais e, consequentemente, a variação genética. As gimnospermas apresentam grãos de pólen e tubos polínicos, portanto, torna-se independente do fator de água para a fecundação. Então, aí ela vai contar com outros fatores, como o vento, por exemplo, para espalhar, as suas sementes. 17. Em visita a um jardim botânico, um grupo de estudantes listou os seguintes nomes de plantas observadas: ipê amarelo da serra, seringueira, ciprestes, jabuticabeira, orquídea, hepáticas, coco da Bahia, avenca, palmeira dos brejos ou buriti e sequoias. Entre as plantas observadas no jardim botânico, indique aquelas que pertencem ao grupo das gimnospermas e cite uma característica reprodutiva particular desse grupo. Então, quem é a gimnosperma aí? Só as ciprestes e as sequoias. E a característica, reprodutiva são os seus óvulos fecundados que formam as sementes que não são envolvidas por frutos, são sementes nuas. B. Cite um exemplo de planta do grupo Pteridófita e mencione uma aquisição evolutiva desse grupo em relação às briófitas. Então, ali nós temos as avencas, que são pteridófitas, que são vegetais traqueófitos, ou seja, são vasculares, possuem xilema e floema. A briófita é avascular, então não tem esses vasos condutores de seiva. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só me falar através de mensagem e até o próximo assunto. Então, tchau, tchau.